Oi, aqui Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas. A partir de agora, iremos focar nossas atenções nas revoltas ocorridas durante a Primeira República Brasileira, assunto que também é conhecido como República Velha. O início da República Brasileira foi marcado por um grande número de contestações e revoltas sociais. Isso era um reflexo do desequilíbrio social existente na sociedade brasileira. Na verdade, a política e a economia eram administradas por governos que tinham como característica principal o interesse particular e não o benefício da maioria da população. A forma de governo era nova, entretanto, velhas práticas políticas herdadas do tempo em que o Brasil era uma colônia portuguesa continuavam prevalecendo. A partir de agora, iremos analisar as principais revoltas da República Velha. O nosso ponto de partida é a Revolta Federalista, ocorrida entre 1892 e 1895. Essa revolta ocorreu no Rio Grande do Sul e seu principal motivo foi a disputa pelo poder entre federalistas e republicanos. Os republicanos eram chamados de pica-paus. Eles representavam o grupo político dominante da região. Os republicanos eram liderados por Júlio de Castilhos e apoiados pelo presidente Floriano Peixoto. Este grupo adotou práticas extremamente violentas para garantir a vitória em um processo eleitoral caracterizado por inúmeras fraudes. Politicamente, os republicanos defendiam o positivismo, o presidencialismo e o princípio da autonomia dos estados. Do lado oposto estavam os federalistas, conhecidos como maragatos. Esse grupo era formado pelos opositores liderados por Gaspar Silveira Martins. Os federalistas eram defensores do parlamentarismo e da superioridade do governo federal sobre os estados. Os federalistas defendiam a centralização do poder político. A disputa pelo poder estadual foi vencida pelos republicanos, que contaram com um apoio decisivo do presidente Floriano Peixoto. Essa violenta guerra civil deixou como resultado 10 mil homens mortos. O golpe final quase sempre era a degola, mais conhecida como decapitação. Agora iremos abordar a Revolta da Armada. A Revolta da Armada teve como ponto de partida a renúncia de Deodoro da Fonseca, ocorrida em 23 de novembro de 1891. O vice-presidente, Floriano Peixoto, assumiu o posto de presidente da República. Porém, o novo presidente enfrentou uma forte oposição de todos os setores da sociedade, inclusive dos militares. Os opositores de Floriano Peixoto alegavam que, de acordo com a Constituição, caso o presidente deixasse o cargo antes da metade de 4 anos, o vice-presidente deveria assumir a presidência e imediatamente convocar novas eleições. Ou seja, nessa condição, o vice-presidente não poderia completar o restante do mandato. Essa não foi a interpretação de Floriano Peixoto, que permaneceu no poder e não convocou novas eleições. Segundo a sua interpretação, o texto constitucional só tinha validade para o próximo mandato presidencial. Diante dessas interpretações conflitantes da Constituição, um grupo de opositores militares manifestou publicamente sua opinião contrária a Floriano Peixoto e acabou sendo preso. No mês de setembro de 1893, os militares da Marinha revoltaram-se contra Floriano Peixoto. Eles posicionaram navios de guerra na Baía da Guanabara e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso Floriano Peixoto não renunciasse. Alguns disparos realmente foram feitos contra o Rio de Janeiro e Niterói. No entanto, sem o apoio da população, os navios ficaram sem alimentação e também sem munição. A revolta foi finalmente reprimida pelo governo em março de 1894, pondo fim à Revolta da Armada. Vamos partir agora para a análise dos movimentos messiânicos ocorridos na República Velha. Dentre eles, os mais famosos são a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Movimentos messiânicos foram os movimentos rurais ocorridos no Brasil durante a República Velha.
O Messias, nesse caso, era uma liderança religiosa que realizava suas pregações nas regiões isoladas e miseráveis pelo interior do Brasil. Ao fazer uso de um discurso religioso, o Messias apresentava aos trabalhadores do sertão a possibilidade de melhores condições de vida. A força dos movimentos messiânicos se deve, em grande parte, a um contexto de crise social em que foi implantada a República Brasileira. Houve uma alteração nas relações entre o Estado e a Igreja Católica, e a população pobre e analfabeta de todo o Brasil não compreendia o significado desses acontecimentos. Além disso, essa população carente era intensamente explorada pelas elites que comandavam a política local. Foi neste contexto que ocorreu a Guerra de Canudos, tema que iremos explorar a partir de agora. A Guerra de Canudos teve como líder Antônio Conselheiro. Ele foi fundador do Arraial de Belo Monte, localizado na Bahia. Belo Monte foi uma comunidade que reuniu cerca de 20 mil sertanejos. Pelo fato de Belo Monte ter atraído uma população tão grande e ter retirado mão de obra barata dos proprietários de terra da região, a comunidade passou a representar uma ameaça ao poder dos coronéis. Antônio Conselheiro ficou famoso e conquistou autoridade entre os sertanejos. Em outras palavras, o beato Antônio Conselheiro passou a disputar poder religioso e político com os padres e coronéis do sertão da Bahia. A estratégia dos coronéis poderosos da região foi transformar Belo Monte em uma ameaça à República Brasileira. A tal ameaça era justificada pelo fato de Antônio Conselheiro criticar publicamente o casamento civil e a separação entre igreja e Estado. Antônio Conselheiro também demonstrava ser contrário ao fim da monarquia brasileira. Depois de alguns conflitos locais envolvendo a comunidade liderada por Antônio Conselheiro e o governo da Bahia, como, por exemplo, a recusa em pagar os impostos, Canudos ganhou repercussão nacional, principalmente na imprensa do Rio de Janeiro e de São Paulo, e passou a representar um perigo para a continuidade da República Brasileira. A Guerra de Canudos foi marcada por 4 expedições militares enviadas para combater os perigosos sertanejos da região. As 2 primeiras expedições foram enviadas pelo governo baiano, contando com 113 e 600 soldados, respectivamente. As 2 expedições foram derrotadas de forma humilhante pela comunidade de Canudos. O governo federal interferiu no conflito para defender as oligarquias do sertão baiano. Foi enviada a 3ª expedição, desta vez contando com 1.300 militares, que por sua vez foi novamente derrotada. Após essa sucessão de derrotas humilhantes para os sertanejos de Canudos, o governo federal passou a tratar o assunto com muito mais cuidado. Vencer e destruir Canudos passou a ser uma questão de honra. A 4ª e última expedição contava com 10 mil militares. Neste último episódio, o Arraial de Canudos foi colocado no chão e as oligarquias locais se mantiveram no poder, explorando a miséria das famílias de trabalhadores sertanejos. A partir de agora, o nosso foco é a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ocorreu na divisa disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina. Suas características são muito semelhantes aos eventos ocorridos em Canudos. Na Guerra do Contestado, o líder messiânico foi representado pelo monge José Maria. Assim como fez Antônio Conselheiro, o monge José Maria também demonstrava contrariedade com a implantação da República e insatisfação com o fim da monarquia. Toda essa contrariedade tinha como elemento central a perda da influência da Igreja Católica na política e na sociedade brasileira. José Maria reuniu uma significativa população de sertanejos pobres, próxima ao município catarinense de Curitibanos. Um dos elementos centrais para o início da Guerra do Contestado foi a construção da ferrovia Brasil Railway Company, que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Como parte do pagamento pela construção da ferrovia, houve a doação de um imenso terreno dos 2 lados da linha férrea à companhia construtora. Por essa razão, os sertanejos e pequenos proprietários que viviam na região foram expulsos das terras e passaram a integrar a comunidade liderada por José Maria.
Entre 1912 e 1916, expedições militares formadas pelas forças policiais estaduais e por homens do exército colocaram fim à Guerra do Contestado, deixando como resultado a morte de centenas de sertanejos. Dando continuidade aos movimentos sociais da República Velha, iremos analisar a partir de agora o Padre Cícero e o cangaço. Padre Cícero foi um religioso que teve forte repercussão na região Nordeste. Sua fama teve início no ano de 1889, pois um milagre teria acontecido devido à sua intervenção direta. As autoridades da Igreja Católica mandaram investigar o caso e decidiram que não houve a ocorrência do milagre nesse suposto caso. Mas a comunidade local pensava diferente e a popularidade de Padre Cícero alcançava as alturas pela fé do povo. Padre Cícero era constantemente procurado por fiéis vindos de todas as partes da região Nordeste em busca de um milagre para suas vidas. A Igreja Católica tentou de alguma forma restringir a ação de Padre Cícero, porém sem sucesso. Padre Cícero utilizou sua imensa popularidade para apoiar a oligarquia Arcioli, família que controlou por décadas o governo estadual no Ceará. O prestígio político do Padre Cícero fez, inclusive, com que ele fosse eleito prefeito de Juazeiro do Norte em 1911. Agora é a vez do cangaço. O fenômeno do cangaço ocorreu na região Nordeste entre o final do século XIX e a metade do século XX. Os cangaceiros eram bandos armados, formados por sertanejos que lutavam ao seu próprio modo contra a miséria e contra o descaso do governo local e do governo federal. A violência foi um instrumento utilizado pelo cangaço para lutar pela sobrevivência nas condições miseráveis do sertão nordestino. Os cangaceiros utilizaram a violência como instrumento de justiça social. Eles atacavam e saqueavam fazendas dos coronéis, assim como as comunidades locais. O mais conhecido bando de cangaceiros foi liderado por Virgulino Ferreira da Silva, popularmente chamado de Lampião. Vários membros de seu grupo de cangaceiros foram assassinados em uma armadilha organizada pela polícia de Alagoas. Os 11 cangaceiros executados nessa emboscada foram decapitados e suas cabeças foram expostas ao público. O cangaço entrou em declínio no mesmo momento em que a industrialização ficou acelerada no Brasil a partir da década de 1930. As regiões Sul e Sudeste passaram a atrair intensamente a mão de obra do trabalhador sertanejo nordestino. Como consequência, o movimento migratório foi muito forte a partir desse período, e assim o cangaço perdeu força nesse novo contexto social brasileiro. Vamos para mais uma revolta da República Velha. Dessa vez, o nosso alvo é a revolta da vacina. A revolta da vacina precisa ser analisada levando em consideração duas ações políticas que ocorriam ao mesmo tempo. A primeira é a modernização da cidade do Rio de Janeiro e a segunda é a campanha de vacinação obrigatória. Como vocês sabem, a cidade do Rio de Janeiro foi a primeira capital da República Brasileira. A fundação de Brasília só ocorreu em 1960. No final do século XIX e início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro era repleta de cortiços. Não havia saneamento básico e, por isso, o crescimento de doenças e a disseminação de epidemias eram problemas de difícil solução, tanto para o prefeito Pereira Passos quanto para o presidente Rodrigues Alves. Além disso, a precariedade e a degradação do ambiente urbano do Rio de Janeiro fazia da capital da República um espaço a ser evitado pelas elites políticas do Brasil e do restante do mundo. Durante a administração do prefeito Pereira Passos, tiveram início as obras de modernização do Rio de Janeiro. Os pobres foram expulsos do centro da cidade, os cortiços foram demolidos e em seu lugar foram construídas amplas e largas avenidas, além de modernas edificações. Praticamente ao mesmo tempo, teve início a vacinação obrigatória com o objetivo de combater a varíola. Quando você soma essas duas ações, ou seja, as obras de modernização da cidade do Rio de Janeiro e a vacinação obrigatória, o resultado é o total desrespeito aos costumes e hábitos da população local. As duas medidas foram tomadas sem que houvesse a preocupação de informar a população sobre as mudanças. Não houve a intenção de demonstrar ao povo os benefícios da vacinação.
Dessa forma, nós podemos compreender a revolta da vacina como uma reação da população contra o autoritarismo com que foram feitas as obras públicas, tais como as expropriações e a destruição dos barracos. É importante lembrar que a vacina era muitas vezes aplicada nas partes íntimas do corpo das mulheres, sem a presença de seus pais, irmãos ou maridos. Esse tipo de comportamento era considerado uma invasão de intimidade e um desrespeito violento aos valores morais da sociedade daquela época. A população do Rio de Janeiro se revoltou. Policiais foram apedrejados, estabelecimentos comerciais foram saqueados e os bondes foram depredados. O governo reprimiu a revolta prendendo os manifestantes. Vários desses presos foram enviados para o Acre. Essa era uma prática muito utilizada para punir os opositores naquele contexto da República Velha. E para finalizar as revoltas ocorridas na fase inicial da República Velha, iremos analisar a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata foi uma reação dos marinheiros contra o uso de castigos corporais na Marinha brasileira. É importante ressaltar que a escravidão tinha sido abolida em 1888. Porém, a chibata, o maior símbolo dos castigos físicos aplicados aos escravos, permanecia em plena utilização na Marinha brasileira. A revolta teve início após um marinheiro ter sido condenado a receber 250 chibatadas. Dito de outra forma, ele foi praticamente condenado à morte e, caso sobrevivesse, estaria com seu corpo completamente dilacerado. Em defesa do companheiro, os marinheiros se rebelaram, tendo como seu líder João Cândido. Durante a fase inicial da revolta, alguns oficiais foram mortos. Os marinheiros tomaram alguns navios de guerra e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. As suas principais reivindicações eram a abolição dos castigos corporais e o aumento do soldo. Soldo é o vencimento recebido pelos militares pela prestação de serviços, ou seja, é o salário dos militares. Depois de uma negociação com o Congresso Nacional, os marinheiros se entregaram e assim eles acabaram recebendo a anistia, ou seja, eles foram perdoados. Porém, novas punições aconteceram na Marinha, originando uma nova revolta dos marinheiros. Os oficiais agiram com mais rigor e violência, prendendo até mesmo os participantes do primeiro movimento. Os marinheiros presos foram enviados para prisões na Amazônia e alguns deles foram executados durante o trajeto. Ou seja, durante a fase inicial da República Velha, as manifestações e reivindicações sociais eram tratadas na base de pauladas, tiros de canhão e de espingardas. A exclusão da maior parte da população era a principal característica da jovem República Brasileira, tal qual ocorria nos velhos tempos coloniais. A partir de agora, toda a nossa atenção está voltada para a economia da Primeira República Brasileira, tema também encontrado nas pesquisas com o nome de República Velha. A nossa imagem de abertura tem como tema principal o café. Este produto agrícola sustentou praticamente sozinho a economia brasileira entre 1830 e 1930. Ou seja, estamos falando de um período de tempo que abrange o Brasil Império até o final da República Velha. O café proporcionava poder econômico e poder político. Tanto é que ele foi responsável pelo surgimento da expressão política do café com leite. Entretanto, o café não estava fazendo carreira solo, ele tinha outros acompanhantes. Existiam outros produtos que também tiveram importância relativa nas exportações brasileiras. Também não é possível esquecer o crescimento da indústria e a organização do movimento operário, responsáveis pela entrada de novos agentes sociais na sociedade brasileira. Então, vamos começar a nossa aula analisando a economia da Primeira República Brasileira. O nosso ponto de partida será o setor agrícola. Durante a República Velha, período que vai de 1889 até 1930, a economia brasileira manteve as velhas características do período colonial e imperial. Isso quer dizer que a sustentação da economia continuava sendo feita pelos produtos agrícolas voltados para a exportação. A Revolução Industrial passava bem longe dos interesses das elites políticas do país. Vamos falar sobre o produto top de linha na economia brasileira, o café.
O café já era o produto mais importante da economia nacional desde o tempo do Brasil Império. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro produziam sozinhos 70% de toda a produção de café mundial. O estado de São Paulo representava o maior de todos os produtores de café do país, e isso teve como consequência o enorme poder político alcançado pelos latifundiários da região. Pelo fato de gerar tanta riqueza, todo proprietário de terra só queria produzir café. Era cafezal espalhado por tudo que é canto do país onde a produção era viável. Resultado, na última década do século XIX, já era verificada uma situação de superprodução de café no Brasil. A coisa iria ficar ainda pior nas vésperas da crise de 1929, a crise econômica que quase varreu o capitalismo do mapa. Por isso, aconteceram sucessivas quedas no preço do café e a todo momento o governo federal tinha que intervir para tentar solucionar o problema. Mais à frente, nós vamos analisar como ocorria essa ação do governo para tentar evitar a queda do preço do café brasileiro. Passaremos para outra atividade econômica de relativa importância na República Velha, a borracha. Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, a produção de borracha na região amazônica cresceu rapidamente e ocupou a segunda posição como o maior produto de exportação do Brasil. O motivo desse rápido crescimento foi o desenvolvimento da indústria de automóveis e de bicicletas, ocorrido nos Estados Unidos e na Europa. Automóveis e bicicletas precisavam de pneus. Pneus são feitos de borracha. E a matéria-prima para a produção de borracha é o látex, uma seiva extraída da seringueira, árvore intensamente presente na região amazônica. As cidades de Belém e Manaus tiveram um rápido processo de modernização e urbanização, em razão da grande riqueza trazida pela exploração da seringueira. Inclusive, a incorporação do estado do Acre ao território brasileiro está diretamente relacionado com a exploração econômica da borracha. Como a exploração de borracha tornou-se uma atividade extremamente lucrativa, veio a concorrência estrangeira dos ingleses e dos holandeses, que por sua vez passaram a produzir borracha na Ásia. Junto com essa concorrência, veio a decadência da produção nacional, ocorrida a partir da segunda metade do século XX. E para finalizar essa parte sobre os produtos agrícolas mais importantes na pauta de exportação da República Velha, falaremos sobre o cacau. A produção de cacau aqui no Brasil teve um roteiro muito semelhante com o desenvolvimento e queda da produção de borracha. No caso do cacau, também houve um rápido crescimento na sua produção no final do século XIX e início do século XX. O motivo do rápido crescimento da produção de cacau no Brasil foi o desenvolvimento da indústria mundial de chocolate, que por sua vez aumentou a demanda pela matéria-prima básica, o cacau. O motivo do rápido crescimento da produção de cacau no Brasil foi o desenvolvimento da indústria mundial de chocolate, que por sua vez aumentou a demanda pela sua matéria-prima básica, o cacau. Sem cacau não tem chocolate, esse produto ainda hoje tão apreciado em várias partes do mundo. O principal local de produção de cacau no Brasil foi a região sul da Bahia, responsável naquela época por 90% da produção brasileira de cacau. Como essa atividade também era mundialmente lucrativa, não demorou muito para atrair a concorrência da Inglaterra, que passou a produzir cacau na região africana da Costa do Ouro. Esta concorrência levou à decadência da produção brasileira de cacau, que não suportou a competitividade e a qualidade do cacau produzido pelos ingleses. A partir de agora, vamos analisar as características da industrialização ocorrida nas décadas iniciais da República Brasileira. Na verdade, o Brasil ensaiava tentativas de industrialização nesse período de sua história, pois a industrialização de grande porte só vai mesmo ocorrer durante a Era Vargas. As principais tentativas de industrialização na República Velha se concentraram nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Aqui estão as principais características desse pequeno setor industrial nacional. Antes de mais nada, tratava-se de uma indústria de pequeno e médio porte, que concentrava sua energia na produção de bens de consumo leves não duráveis,
tais como o setor têxtil e alimentício. De um modo geral, podemos dizer que a indústria relacionada à produção de tecidos, setor têxtil, predominava nessa fase inicial da industrialização na República Velha. Um importante fator que contribuiu para o desenvolvimento do setor industrial brasileiro durante a República Velha foi a disponibilidade de mão de obra especializada, que chegou ao Brasil por meio da imigração europeia, principalmente com a chegada de um grande número de imigrantes italianos. São Paulo foi o estado que abrigou uma das maiores colônias de italianos vindas para o Brasil. Esses italianos serão os responsáveis pela introdução das ideias anarquistas e pela organização do movimento operário em nosso país, assunto que iremos abordar em um ponto mais adiante de nossa aula. A concentração dos movimentos migratórios em uma única região resultou no crescimento populacional dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, locais onde a economia era mais dinâmica e atrativa. Isso resultou em um rápido processo de urbanização, que, por sua vez, contribuiu para o crescimento de nosso mercado interno. Preste muita atenção nesse ponto. A produção industrial brasileira não era voltada para a exportação, mas sim para o consumo no mercado interno. A Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, também favoreceu o crescimento do setor industrial brasileiro durante a República Velha. Neste período, a indústria europeia estava totalmente concentrada na produção de armas, munições, veículos de transporte e medicamentos necessários para o esforço de guerra. Dessa forma, as indústrias europeias deixaram de produzir mercadorias para o resto do mundo. Como não era possível comprar produtos industrializados europeus, a solução foi produzir aqui no Brasil aquilo que antes era comprado no exterior. O Brasil começou a substituir as importações europeias. Mas havia limites nesse processo, pois no Brasil ainda não havia indústria de base, indústria pesada, tais como indústria siderúrgica e metalúrgica. Nesse período, a indústria brasileira começou a se diversificar e desenvolver. Preste atenção novamente. Esse processo de industrialização ocorrido no Brasil durante a Primeira Guerra Mundial ficou conhecido como industrialização via substituição de importações. Atenção, eu vou repetir. O processo de industrialização ocorrido no Brasil durante a Primeira Guerra Mundial ficou conhecido como industrialização via substituição de importações. Nós temos uma pergunta importante para fazer. De onde veio o dinheiro para sustentar os momentos iniciais da industrialização brasileira? Está lembrado da Revolução Industrial Inglesa? Pois é, sem capital não tem processo de industrialização. O capital para financiar a industrialização brasileira veio da agroexportação, principalmente do café. A economia agroexportadora brasileira foi responsável pela montagem de canais de escoamento da produção, tais como a produção de portos e ferrovias. Essa estrutura montada para a exportação dos produtos agrícolas foi utilizada pela pequena atividade industrial brasileira, e isso favoreceu o seu desenvolvimento. Chegou a hora de analisar as principais intervenções do governo federal na economia durante a República Velha. Os nossos alvos são o encilhamento e o Fundo Loan. O encilhamento foi uma medida econômica colocada em prática durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, ocorrido entre 1889 e 1891. Nessa época, o ministro da Fazenda era Rui Barbosa. Rui Barbosa foi o mentor intelectual do encilhamento, cuja principal característica foi o aumento da emissão de papel moeda em circulação. Em outras palavras, o ministro da Fazenda Rui Barbosa colocou uma quantidade maior de dinheiro para circular no mercado. Entretanto, não existia lastro para a emissão de papel moeda feito pelo governo brasileiro na República Velha. O lastro é o que garante o real valor de cada moeda e de cada nota de dinheiro que você tem no seu bolso. O lastro é uma reserva em ouro que o Banco Nacional de cada país precisa ter para garantir o valor de seu dinheiro. Emitir papel moeda sem lastro significa que não existe reserva em ouro para garantir o verdadeiro valor do dinheiro. O objetivo do encilhamento era facilitar o crédito, concedendo empréstimos e estimular o crescimento das atividades econômicas, principalmente do setor industrial. Nesse momento da República Velha, não havia meios para fiscalizar e controlar as empresas que estavam tomando os empréstimos.
Por isso, surgiram várias empresas fantasmas que tomaram inúmeros empréstimos e utilizaram o dinheiro em atividades especulativas na Bolsa de Valores. Isso provocou a desorganização das finanças públicas, inflação generalizada, que significa o aumento dos preços, encarecendo o custo de vida, e provocou também a desvalorização da moeda nacional. É por isso que o encilhamento ficou conhecido como política inflacionária criada por Rui Barbosa. O encilhamento teve um pequeno efeito positivo, pois ocorreu um relativo desenvolvimento da indústria. Porém, o custo foi alto, pois ocorreu uma significativa desorganização da economia e um elevado aumento de nossa dívida externa. Para tentar resolver os problemas gerados pelo encilhamento, foi criado o Fundo Loan, o nosso próximo alvo de análise. O Fundo Loan é uma expressão da língua inglesa que significa empréstimo financiado. Este empréstimo tomado a longo prazo ocorreu durante o governo do presidente Campos Salles. A intenção do Fundo Loan era reparar o estrago feito pelo encilhamento, a política inflacionária colocada em prática por Rui Barbosa. O encilhamento causou um intenso aumento da dívida externa brasileira. O Fundo Loan veio para tentar solucionar esse problema. Aqui estão as principais características dessa operação. Este empréstimo foi realizado em bancos internacionais. O governo brasileiro tomou de empréstimo o valor de 10 milhões de libras esterlinas. Parte desse dinheiro seria utilizado para pagar os juros da dívida externa brasileira contraída nos governos anteriores. Como garantia de pagamento desse empréstimo, os banqueiros estrangeiros fizeram a penhora das rendas da alfândega do Rio de Janeiro. Ou seja, se o Brasil não pagasse um empréstimo, os banqueiros iriam tomar toda a renda obtida na alfândega do Rio. A alfândega é um órgão governamental responsável pela entrada e saída de mercadorias do exterior, momento em que é feita a cobrança de impostos. O governo brasileiro assumiu a responsabilidade de controlar a emissão de papel-moeda e tentar valorizar a moeda nacional. Além disso, deveriam ser tomadas medidas para controlar a inflação. Porém, os efeitos do Fundo Loan também foram negativos. Este acordo teve como principal efeito a recessão da atividade econômica nacional. Recessão é um termo da economia que significa redução da atividade econômica, retirada do dinheiro de circulação, desvalorização da moeda nacional, desemprego e falência de bancos brasileiros. Preste atenção nesse ponto. O Fundo Loan foi uma política deflacionária. De um lado, essa medida econômica foi favorável para o setor agrícola, pois ocorreu a desvalorização da moeda nacional, fato que valorizou a moeda estrangeira, deixando nossos produtos mais baratos, aumentando a exportação dos gêneros agrícolas. Por outro lado, o Fundo Loan foi negativo para o setor industrial, pois ele dependia do mercado consumidor interno, que por sua vez estava enfraquecido pela redução do dinheiro em circulação e pelo desemprego da população. Essa ideia será reforçada em nosso próximo assunto. A partir de agora, vamos analisar a política de valorização de café e o Convênio de Taubaté de 1906. Na parte anterior de nossa aula sobre a economia da República Velha, foi dito que as crises de superprodução de café passaram a ocorrer com muita frequência a partir da década de 1890. Pare e pense bem. O café era o produto de maior valor na economia brasileira. Portanto, todo mundo queria produzir café. Cada hectare de terra seria totalmente utilizado para produzir café. Imagine vários proprietários de terra espalhados pelo Brasil fazendo a mesma coisa. O resultado foi uma super oferta de café no mercado brasileiro a partir de 1896. Nesse momento, passa a valer a velha e conhecida lei da oferta e da procura. Se a oferta de um produto no mercado é muito alta e a demanda por ele é baixa, o preço na certa vai cair. E no caso do café, essa situação ocorreu constantemente a partir de 1896. Com o objetivo de evitar a queda do preço do café, os governos da República Velha adotaram uma prática muito comum naquela época: desvalorizar a moeda nacional. A partir de agora, você vai entender como funcionava esse mecanismo. A desvalorização da moeda nacional provocava a valorização da libra esterlina.
Nessa situação, a libra esterlina ganha poder de compra no mercado brasileiro. Dessa forma, os produtos brasileiros, principalmente o café, ficavam mais baratos no mercado internacional. Essa era uma situação ideal para os estrangeiros efetuarem a compra de produtos agrícolas no Brasil. Portanto, a desvalorização da moeda nacional gerava o aumento das exportações brasileiras. Você não entendeu este raciocínio? Então responda a seguinte pergunta: o que acontece com o preço dos telefones celulares quando o real está desvalorizado e a cotação do dólar está em alta? A resposta é: o preço deles aumenta e você compra em menor quantidade, porque ficou muito caro. Portanto, moeda nacional desvalorizada é ótima para quem vende produtos para o exterior, pois eles ficam baratos para os consumidores estrangeiros e isso aumenta as exportações. Este é o caso dos produtos agrícolas. Por outro lado, a moeda nacional desvalorizada é péssima para quem compra produtos no exterior, pois eles ficam mais caros para os consumidores brasileiros e isso reduz as importações. Este é o caso de quem precisa comprar produtos industrializados. No Brasil, durante a República Velha, ocorreu exatamente essa situação, que ficou conhecida como política de valorização do café. O nosso próximo ponto de análise é um dos melhores exemplos sobre a aplicação da política de valorização do café na República Velha. Estamos falando do Convênio de Taubaté. No ano de 1906, aconteceu uma reunião na cidade paulista de Taubaté. Lá estavam as principais partes interessadas naquele encontro. Estamos falando dos representantes dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, os maiores produtores de café do Brasil e do mundo. Adivinha qual era o tema da reunião? A superprodução de café e a constante queda dos preços desse produto. Nessa reunião foram tomadas as seguintes medidas para resolver os problemas. Em primeiro lugar, o governo federal deveria desencorajar e impedir os proprietários de terra de cultivar novos cafezais. Essa medida não obteve sucesso e aconteceu exatamente o contrário, ou seja, o número de cafezais aumentou ainda mais. Em segundo lugar, o governo republicano se comprometeu a comprar o excedente de café no mercado, fazer um estoque e só vendê-lo quando os preços estivessem elevados. Essa medida também não funcionou, pois a produção de café aumentou, o preço continuou a cair e o estoque do governo não parava de aumentar. Além disso, o governo federal voltou a fazer novos empréstimos para financiar a compra do café excedente no mercado. Isso, por sua vez, aumentou a dívida externa brasileira. E, por último, o governo republicano assumiu a responsabilidade de controlar a qualidade e o preço do café brasileiro, outro objetivo que também não foi alcançado. Então, finalizando essa parte, podemos concluir que a economia brasileira durante a República Velha era totalmente desorganizada e voltada aos interesses dos grandes latifundiários, principalmente dos produtores de café. Esta aqui é mais uma aula do nosso quadro Construção de Vocabulário. A palavra que nós temos para o dia de hoje é patrimonialismo. Trata-se de uma organização política em que não há limites, em que não há diferenciação entre as esferas pública e privada. O patrimonialismo foi muito comum durante a Idade Moderna nos estados absolutistas. Os reis absolutistas utilizavam-se dos recursos públicos, da riqueza do Estado, para o seu benefício particular. Então, do ponto de vista do contexto histórico, o patrimonialismo ele faz parte desse contexto da Idade Moderna dos estados absolutistas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, o patrimonialismo atravessou o tempo, atravessou os séculos e continua fazendo parte, ainda hoje, da cultura política brasileira. Toda vez que um agente ou funcionário público desvia dinheiro ou qualquer recurso público para o seu favorecimento pessoal, nesse caso, há a prática de patrimonialismo, que nesse caso específico nós vamos denominar de corrupção. Então, resumindo, patrimonialismo é a exploração do espaço público para obter benefícios privados, benefícios particulares.
O seu contexto é a Idade Moderna, porém, ainda hoje faz parte da cultura política brasileira. Uma dica que eu dou sempre: faça a sua própria frase utilizando essa nova palavra, patrimonialismo, anote em seu caderno e faça a documentação da sua estratégia de estudo. Bom, nós vamos trabalhar aqui com a palavra patriarcalismo e nós temos aqui também as derivações: família patriarcal, patriarquia, cultura patriarcal, tá? É tudo a mesma coisa, são apenas derivações. O patriarcalismo é um sistema social no qual os sistemas familiares ou sociedades inteiras são organizadas em torno da ideia de domínio do pai, na figura do homem, do pai. Então, tanto a família ou, às vezes, toda uma organização social, ela é inteiramente organizada a partir de relações de poder que são estabelecidas pelo homem, pelo pai de família. Uma vez que pai é um status social, o patriarcalismo é mais forte em sociedades em que a família constitui a instituição principal, por meio da qual a riqueza, o prestígio e poder são transmitidos de uma geração para outra. Então, aquela ideia que nós temos até hoje, né, em algumas famílias, quando todos estão reunidos à mesa e as pessoas dizem: ninguém pode sentar na cabeceira porque aquele lugar é o lugar do pai. Então, isso é uma permanência de uma cultura patriarcal. E, obviamente, quando o pai morre, quem vai herdar toda essa possibilidade de exercer o poder sobre o restante da família é o primogênito, o filho mais velho. Então, aqui eu fiz uma frase contextualizada, né, aqui para os nossos objetivos da área de humanas. A sociedade açucareira era organizada por meio da família patriarcal, em que o senhor de engenho era uma das figuras principais, se não a principal figura. Então, tá aí a nossa palavra do dia de hoje. Lembre-se sempre da recomendação que eu vou dar em todos os vídeos sobre a construção de vocabulário. Documenta. Você tem que documentar a sua estratégia de aprendizagem. Então, pega o seu caderninho de humanas, de história, de filosofia, anota a palavra e construa uma frase contextualizada, historicamente correta, que você compreenda, beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.